Olá, tudo bem? Como é que estamos? No nosso último encontro, nós encerramos aquilo que a gente chama de primeira lei de Mendel, lei da segregação, tá? Não esqueço, lei da segregação, tá? Lembra lá que Mendel analisou uma característica de cada vez e que foi que ele concluiu? Que cada característica era condicionada por um par de fatores, que são os genes que a gente chama hoje, tá? E que esses fatores se segregam na hora de formar os gametas. Portanto, os gametas são sempre puros e que cruzar dois híbridos se espera a proporção fenotípica de 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo, certo? Depois nós vimos as variações da primeira lei de Mendel, tá? Gene letal, o sistema AB0, ABO, RH e tal. Vimos probabilidade, heredograma, tá? E gamelaridade, que são os gêmeos. Hoje, nós vamos começar a estudar a famosa segunda lei de Mendel, tá? Ou lei da segregação independente. Primeira lei de Mendel, lei da segregação. Segunda lei de Mendel, lei da segregação independente. Feito. Como eu já adiantei para vocês, a segunda lei de Mendel é uma extensão da primeira. Depois que Mendel analisou uma característica de cada vez, que ele percebeu, né, ele constatou que toda vez que cruzava dois híbridos, ele obtinha na descendência 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo, ele pensou assim: e se eu analisar duas características ao mesmo tempo? Será que essa proporção entre dominantes e recessiva vai se manter ou vai se alterar? Tá? Então, é aquilo que eu disse. A segunda lei é uma extensão da primeira. Na primeira, analisou uma característica de cada vez, e na segunda, analisou duas ou mais características de cada vez. Só isso. Já vimos a regra do E, tá? Lá na probabilidade. Como é que é? Quando é E, a gente faz o quê? Quando é, a gente multiplica. Quando é O, a gente soma. Tá certo? Revisa lá isso, que isso cai muito na prova. Então, vamos começar a nossa jornada aqui da segunda lei de Mendel, tá? Então, segunda lei de Mendel, a gente vai fazer o mesmo esquema da primeira lei. Vamos ver como é que Mendel trabalhou e depois a gente vai ver as variações da segunda lei de Mendel, tá bom? Então, vamos lá, certo? Então, após um certo tempo de trabalho, Mendel passou a analisar duas características, ao mesmo tempo. Galera, eu estou aprendendo a usar essa canetinha aqui, às vezes aparece um negócio aí, não se assuste não, tá? Duas características ou mais ao mesmo tempo, tá? Essa é o objetivo dele. O acompanhamento concomitante, ao mesmo tempo, de dois pares de alelos, nós chamamos de dihibridismo. Tá? Então, quando eu analiso duas características ao mesmo tempo, dihibridismo. A segunda lei de Mendel também é conhecida como dihibridismo. Se eu analisar três pares de alelos, eu chamo de trihibridismo, tetrahibridismo, e aí vai em diante. Tá? Então, o que é um tríhíbrido? É um indivíduo híbrido para três pares de genes. O que é um indivíduo dihíbrido? É um indivíduo híbrido para dois pares de genes com segregação independente. No caso aqui da segunda lei de Mendel. Tá? Então, esses pares de características dadas por Mendel, na evidência de cheiro, né, já falei sobre elas, pinus sativa. Por exemplo, a textura da semente, tá? Ela pode ser lisa ou pode ser rugosa, e a cor da semente, que pode ser amarela ou verde. Mendel já tinha feito esse estudo separadamente. Ele já sabia que lisa é dominante sobre rugosa, o gene para lisa, né? O fator da lisa é dominante sobre o fator da rugosa, e o fator da amarela é dominante sobre o verde. Tá? Vocês lembram disso, né? Muito bem. Cadê? Pulou aqui. Tá? Bom, lá em cima. Análise do cruzamento do dihibridismo. Então, o que acontece? Tá? Então, ele partiu de uma geração parental. Quem são os parentais? São os pais, tá? P, tá? Geração parental, formada por plantas puras. A gente não usa mais puro hoje, a gente usa homozigoto, tá?
Então, a planta, os pais eram homozigotos para semente amarela e lisa. Ou seja, ele era homozigoto para cor e para forma. Amarela é dominante, lisa é dominante. Então, isso aqui era duplo homozigoto dominante. Um dos pais. E a outra planta era pura homozigota, com semente verde e rugosa. Verde é recessivo, rugosa é recessivo. Então, um duplo homozigoto recessivo. Então, o que ele vai cruzar aqui? Um duplo homozigoto dominante com duplo homozigoto recessivo. Ora, amarelo com verde, né? Primeira geração filial, o F1, produziu 100% de plantas que produziam sementes com amarela e lisa. Amarelo dominante, lisa dominante, só que, como é filho de amarelo liso com verde rugosa, isso aqui é um dihíbrido. O que é um dihíbrido? Um duplo heterozigoto. Heterozigoto para cor e heterozigoto para forma. Tá? Certo? Então, depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse F1 dihíbrido, amarelo liso, dihíbrido, e vai cruzar, vai autopolinizar. Lembra que a flor da ervilha ela se autopoliniza, tá? Autofecundação. E vai se obter, então, a geração F2. Vamos ver isso no esqueminha, tá? Então, vamos lá, voltando. O que foi que Mendel viu? Cadê aqui? Aqui, bem aqui. Ele cruzou quem na geração parental? Pura semente amarela lisa com verde rugosa. Amarela é dominante, rugosa é recessiva. O que foi que ele obteve? 100% no F1 de amarelo liso, o quê? De híbrido. Híbrido para as duas características, duplo homozigoto. Aí ele vai pegar esse F1, deixar ele se autopolinizar, ou seja, planta amarela, planta com semente amarela lisa, cruzada com planta com semente amarela lisa, ambas o quê? De híbridas, tá? E o que foi que ele obteve? Ele obteve uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Memorize essa proporção aqui, ó. 9 para 3 para 3 para 1. 9 16avos de descendentes desse cruzamento aqui, do dihíbrido, que produzia sementes, plantas com semente amarela e lisa. Duplo dominante, amarelo dominante e liso dominante. 3 16avos na F2 de plantas com semente amarela rugosa. Amarela dominante e rugosa recessiva. Vai memorizando isso. Tá? Esse outro 3 aqui na F2 de plantas de semente verde e lisa. Verde é recessivo, lisa é dominante. Tá ligado? E 16avos de planta verde e rugosa, duplo heterozigoto. Então, observe aqui, olha, antes de a gente passar para o próximo slide. Ele cruzou 2 dihíbridos amarelo liso e ele obteve, na descendência, fenótipos que não existiam. Amarelo liso já existia. Verde rugosa já existia. Mas amarela rugosa não existia e verde lisa não existia. Certo? Existia lisa e amarela e verde e rugosa. Rugosa e verde. Tá? Mas amarela e rugosa e verde lisa não existia. Então, daqui ele tira uma conclusão. Que o fator que determina a cor se segrega, se separa, independente do que define a forma. Tá? E nessa proporção, de 9 para 3 para 3 para 1. Então, se na prova perguntar, ao se cruzar 2 dihíbridos, de acordo com a segunda lei de Mendel, qual é a proporção fenotípica esperada? Você não precisa fazer cálculo, você não precisa fazer esquema, nada. Você vai procurar a alternativa que fala 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Se perguntar, o que é esse 9? Esse 9 são os descendentes duplo dominantes na descendência. O primeiro 3 são os descendentes que são dominantes para a primeira característica, no caso aqui amarela, e recessivo para a segunda, no caso aqui rugosa. O outro 3 são os descendentes que são recessivo para a primeira característica, aqui verde, e dominante para a segunda, lisa. E o 1, o duplo recessivo, os descendentes que são duplo recessivo, verde e rugosa para esse exemplo aqui. Ok? Isso ajuda muito. Então, vamos lá. Anota aí. Ao se cruzar 2 dihíbridos,
com segregação independente, de acordo com a segunda lei de Mendel, qual é a proporção fenotípica esperada? 9 para 3 para 3 para 1. 9, dominante e dominante. 3, dominante e recessivo. 3, recessivo e dominante. 1, recessivo e recessivo. Ok? Se for com dominância completa, porque a gente vai ver as variações mais para frente. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. A explicação do resultado está representada a seguir, mostrando agora o genótipo, porque Mendel não viu o genótipo, galera. Isso é que muita gente confunde, tá? Genótipo é coisa que depois de Mendel já não tinha mais nem o osso. 30 anos depois da sua morte é que foram começar a falar em genótipo. Mendel só analisou fenótipo. Não se esqueça disso, tá? Embora o genótipo também seja importante. Então vamos lá, tá? Como é que a gente representa o genótipo? Vocês lembram? A gente vai escolher que letra? A letra inicial da característica do recessivo. Quem é o recessivo para a cor? Verde. Então, que letra que a gente vai usar para a cor da semente? A gente vai usar verde. A letra V. A gente vai usar o V maiúsculo para o gene dominante, que é para amarela. E o V minúsculo para o gene recessivo, que é a verde. Lembra? Ok. Então, qual é a letra que a gente usa? A inicial da característica do recessivo. Essa letra em maiúsculo é o gene dominante. Em minúsculo é o gene recessivo. E para a forma da semente? Qual que é a dominante? É a lisa. Qual é a recessiva? Rugosa. Que letra que eu vou usar para representar a forma da semente? R. R de recessivo? Não, R de rugoso. O R minúsculo é o gene recessivo para a forma da semente. O R maiúsculo é o gene dominante para a forma da semente. Ok? Está claro isso aí, né? Na prova, precisa ter esse detalhe todo, só se eles pedirem a letra certa. No cálculo, você usa a letra que você achar melhor, tá? Mas é sempre bom fazer o correto. Muito bem. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Amarela lisa de híbrida. Duplo homozigoto dominante. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, como vocês falam. Aqui são os pais, aquele primeiro cruzamento que ele fez. Tá? Que ele fez. Mendel que fez, que isso não acontecia naturalmente. Ele cruzou com quem? Com uma planta que produzia semente verde e rugosa. Duplo homozigoto recessivo. Tá? Como essa planta aqui só tem gene dominante para cor e só tem gene dominante para forma, os seus gametas, esse G aqui é de gameta, os seus gametas vão ser todos assim, ó. Tá? Vem um gene para cor e um gene para forma. Eles estão em cromossomos homólogos diferentes, tá? Com segregação independente. Mendel não sabia disso, mas hoje a gente sabe. E o duplo recessivo produz gametas como? Lembra que os gametas são puros. Tá? Então, tem lá na primeira lei. Então, se estivesse analisando só para o VV aqui, Vzinho, Vzinho, seria só Vzinho. Se estivesse analisando só para o Rzinho, Rzinho, seria só Rzinho. Mas está analisando os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, anota isso aí. Todo homozigoto produz só um tipo de gameta. Tá? Homozigoto não produz dois tipos de gametas diferentes, não, ou mais. Só produz um tipo de gameta. Na fecundação, esse gameta com Vzão, Rzão, vai se juntar, vai fundir com o gameta Vzinho, Rzinho. E vai formar um indivíduo diploide de novo, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Duplo heterozigoto. Como é que ele chamou? De híbrido. Isso aqui é o F1. Todos os filhos desse primeiro cruzamento aqui, da geração parental, apresentaram semente amarelo liso, conforme eu mostrei para vocês no esquema. Tá? Só que agora eu estou falando de genótipo. Isso aqui é genótipo. Que genótipo é esse? De híbrido. Que genótipo é esse aqui? Duplo homozigoto dominante. Esse aqui, duplo homozigoto recessivo. Tá? E o que foi que ele fez? Deixou esse duplo heterozigoto, ou esse de híbrido, se autofecundar. F1 com F1. Quem é F1? Duplo heterozigoto. Ou seja, uma planta, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzou com ela mesma. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando os genes se encontram em cromossomos homólogos diferentes, isso aqui está num par de cromossomo, esse aqui está em outro par de cromossomo.
Esse aqui está no pai, esse está no outro. Segregação independente. O dihíbrido, nesse caso, sempre vai produzir 4 gametas diferentes na mesma proporção, tá? Então, ele pode produzir um gameta só com gene dominante, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Ele pode produzir um gameta com gene Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho. Ele pode produzir gameta Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzão, como pode produzir gameta com Vzinho, Rzinho. Isso aqui são gametas, são celaploides, isso aqui é meiose, tá? Daqui para cá aconteceu a meiose. Então, para a prova, anota aí. Um dihíbrido, de acordo com a segunda lei de Mendel, produz sempre quantos gametas diferentes? 4. Como é que eles são? Dominante, 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 recessivo, recessivo, dominante, recessivo, recessivo. Em que proporção? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. A chance é a mesma para todos. 25%, 25%, 25%, 25%. Como esse aqui é igual a ele também produz 4 gametas diferentes. Na mesma proporção, 25%, 25% desse, 25%, 25% desse. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos promover o encontro dos gametas, desses 4 gametas aqui com esses outros 4 aqui. Todos os gametas daqui, desse lado, têm a chance de se encontrar com todos desse lado e vice-versa. Como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira. Então, antes de falar dos encontros, quantos gametas diferentes um dihíbrido produz? Com a segunda lei de Mendel, 4. Vzão, Rzão, 25%, Vzão, Rzinho, 25%, Vzinho, Rzão, 25%, Vzinho, Rzinho, 25%. Se aqui fosse Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, aqui seria Azão, Bzão, aqui seria Azão, Bzinho, aqui seria Azinho, Bzão, aqui seria Azinho, Bzinho. Isso na segunda lei de Mendel, tá? Cuidado. Ok? Muito bem. Então, vamos lá para o resultado do encontro dos gametas. Tá certo? Então, esse quadro aqui, veja que a gente fez um quadro na aula anterior com 4. Só que agora são 4 gametas de um lado, 4 gametas do outro, e todos com chance de se encontrar com todos. Então, 4 vezes 4, 16. Então, aqui nós vamos ter 16 descendentes. Tá? Vamos colocar aqui os gametas produzidos por um deles. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E aqui o outro, que é igual. Tá? O que vai aqui nessa coluna é igual ao que vai na linha lá. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E agora, tem gente que confunde aqui. Tá? Esse gameta pode se encontrar com esse, pode se encontrar com esse, pode se encontrar com esse, pode se encontrar com esse. Esse gameta pode se encontrar com esse, pode se encontrar com esse, pode se encontrar com esse, pode se encontrar com aquele lá. Então, vamos fazer os encontros agora. Presta atenção de um por um. Tá? Esse quadro aqui é muito importante para a prova, não para você fazer no dia da prova, mas para você entender, para no dia da prova não precisar fazê-lo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse primeiro filho aqui, vou chamar de 1, ele vai ser duplo homozigoto dominante, amarelo liso. Ó. Então, ó, presta bem atenção, tá? Tem muita gente que faz confusão aqui, como eu acabei de falar, e vocês não podem cometer esse engano não, tá? E agora eu fiquei aqui com a setinha, tá? Mas aí depois a gente vê, vai assim. Agora ficou legal, tá? Beleza. Então, galera, é o seguinte. Agora vem esse gameta aqui, Vzão, Rzão, com esse gameta aqui, ó, Vzão, Rzinho. Entenderam? Ok? Então vamos lá. Ó, como é que ficou esse filho aqui? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, o que que é? Amarelo liso. Esse aqui também é amarelo liso, ó, tá? Porque Vzão determina amarelo e Rzão liso. Só que vê que o genótipo é diferente, tá? O terceiro. Como é que vai ser o genótipo desse terceiro filho aqui? O que que vem daqui? Vem o Vzão. E daqui o Vzinho. E o Rzão daqui e o Rzão de lá. Olha lá. Que beleza. Vzão, Vzinho, Rzão. Amarelo liso também. Então aqui já tem 1, 2, 3 amarelo liso, amarelo liso, amarelo liso. 3-0 para o amarelo liso, né? Vocês lembram quanto que ele obteve de amarelo liso? 9, né?
Pois é, aqui já teve 3. E olha que beleza. Esse quarto aqui, como é que vai ser o genótipo dele? Olha lá. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como é que a gente chama esse genótipo aqui? De híbrido. Duplo heterozigoto. Como os pais dele, o F1. Lembra que o F1 era de híbrido? Então presta atenção nisso aqui, ó. Nesse cantinho aqui, o quarto filho é de híbrido. Então aqui nessa primeira linha só tem amarelo liso. Vamos agora para a segunda linha. O que vem daqui? Vzão, lá de cima Vzão, daqui vem Rzão, daqui vem Rzinho. Tá? Eu acho que eu não falei isso, mas vocês sabem que a gente coloca sempre o gene dominante do par à frente do recessivo. Tá? Então olha lá. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Observe que esse cara aqui, ó, é igual a esse aqui no genótipo. Mas no fenótipo esses 5 são iguais. Tá? Depois vocês vão perceber isso. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão ficando craque. Tá? Para quê? No dia da prova não precisar fazer isso, galera. Tá? Perder tempo fazendo essa coisa braçal aqui. Tá? Tem outra maneira da gente fazer isso, que é muito mais tranquilo. Então, o sexto indivíduo aqui, descendente, Vzão, Vzão, olha aqui, Rzinho e Rzinho, como é que ele vai ser? Amarelo e aqui, rugoso. Primeiro amarelo rugoso que apareceu. Nesse aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Observe que ele também é de híbrido, igual esse irmão dele aqui, igual os pais. Tá? Isso é importante você saber. E aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Amarelo rugoso. Esse aqui é amarelo rugoso, esse aqui é amarelo rugoso. Esse aqui é amarelo rugoso, esse aqui é amarelo rugoso. Tá? Aqui, Vzão, Vzinho. O Vzão veio lá de cima, o Vzinho veio daqui, do lado. O Rzão lá de cima, o Rzão aqui. Amarelo liso. Observe que esse cara aqui, ó, é igual a esse. Esse cara aqui, ó, é igual a esse. Esse cara aqui é igual a esse. Tá certo? E esse aqui, como é que ele vai ser? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. De híbrido. O terceiro de híbrido aqui, ó, nessa horizontal aqui, ó. A horizontal não, perdão. Que o pessoal da matemática não me ouça. Esse pessoal aqui, ó, essa diagonal aqui, mais torta do que a minha vida, vai ser só os de híbrido, tá? Aqui, a primeira vez que vai aparecer recessivo para cor, verde liso, duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto, só que é recessivo para o primeiro pai e dominante para o segundo. Esse aqui é dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Esse é dominante. Esses aqui têm em comum o quê? Duplo homozigoto. Esse aqui, duplo heterozigoto. Esse X aí, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Verde, liso. Outro de híbrido. São 4 de híbrido. 4 de 16. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse cara aqui, ó, é igual a esse irmão dele aqui em cima, ó, no genótipo. E no fenótipo também. O 15º, Vzinho, Vzinho, Rzão. Verde, liso. Aqui é verde rugoso, verde rugoso, verde rugoso. Perdão. Amarelo rugoso, amarelo rugoso, amarelo rugoso. Aqui verde liso, verde liso, verde liso. E o último, duplo recessivo. Então, aqui tem 16 descendentes. Quantos amarelo e liso? 9. Quantos amarelo e rugoso? 3. Quantos verde liso? 3. Quanto verde rugoso? 1. O que amarelo e liso são? Duplo homozigoto. Duplo dominante. Tá? Amarelo, rugoso, dominante no primeiro, recessivo no segundo. Verde, liso, recessivo no primeiro, dominante no segundo. Verde, rugoso, recessivo e recessivo. Ok? Então, o que nós obtivemos? Ali do cruzamento entre 2 de híbrido com segregação independente. 9, com pelo menos um gene dominante no primeiro, pelo menos um gene dominante no segundo. Esse traço aqui, para o V, significa que tanto faz ser Vzão ou ser Vzinho. Aqui, tanto faz ser Rzão ou ser Rzinho. Vai ser amarelo liso. 3, Vzão, traço, Rzinho, Rzinho. Amarelo rugosa. 3, Vzinho, Vzinho, Rzão, traço, verde lisa. 1, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde rugosa. O que é isso aqui?
é a proporção fenotípica esperada de acordo com a segunda lei de Mendel, quando tiver 2 pares de genes com segregação independente, tá? Com dominância completa. Ok? Muito bem. Então, o que diz o enunciado da segunda lei de Mendel? Todos os possíveis tipos de gametas serão produzidos na mesma proporção. Lembra que eu falei? 25, 25, 25, quando foram 2 pares de genes? Tá? Na formação dos gametas, os diferentes pares de fatores se segregam independentemente. Fica ligado nisso aqui, ó. Quando o problema disser que são 2 pares de genes, 2 pares de fatores com segregação independente, é a segunda lei de Mendel, tá? Lei da segregação independente. De tal maneira que cada gameta recebe apenas um fator de cada par, um do V e um do R, porque o gameta é haploide, sofreu meiose. Ok? Como esses 2 pares de alelos segregam independentemente, as plantas híbridas ou dihíbridas produzem quantos tipos de gametas diferentes? 4 tipos de gametas diferentes na mesma proporção. 25%, 25%, 25%, 25%. 25%, vou reforçar isso, tá? Com gameta com os 2 genes dominantes. 25% com um gameta com gene dominante para a primeira característica, recessivo para a segunda. 25% de gametas com gene recessivo para a primeira característica e dominante para a segunda. E 25% dos gametas com o gene só com o gene recessivo, para a primeira e para a segunda. Ok? Então, podemos localizar o genótipo obtido por Mendel, confirmando as proporções obtidas. Tá? 9 plantas, amarelo liso, já coloquei isso para vocês, Vzão, Rzão. 3 plantas, semente amarela rugosa, Vzão, traço, Rzinho, Rzinho. 3 plantas verde lisa, Vzinho, Vzinho, Rzão, traço. E uma planta com semente verde rugosa, duplo recessivo, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Então, de novo, para reforçar. 9 amarelo liso, 3 amarelo rugosa, 3 verde liso, 3 verde rugosa. Acredito que está mais do que batido, né, esse tema aí. Mas lá, quando você estiver assistindo a aula, se por acaso tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá? Eu sei que genética tem gente que tem uma certa dificuldade para poder deslanchar. Então, nós estamos à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida que possa existir. Tá feito? Então, a formação dos gametas, né? Nós falamos para vocês que Mendel primeiro analisou um par de fator, uma característica, depois analisou 2 ou mais características. Nós acabamos de fazer um estudo do dihibridismo, isso aí chama-se de hibridismo, até aí, tá? Mas, se tiver mais de 2 pares de genes, mais de 2 pares de cromossomos homólogos para você analisar, e pedir para você calcular quantos gametas diferentes aquele indivíduo produz, tá? Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, o híbrido produz 4 gametas diferentes na mesma proporção. E se tiver 3 pares de genes, como é que vai ser? 4, tá? Então, vamos lá. O número de tipos diferentes de gametas de um indivíduo pode ser produzido, depende de quantos pares, aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês no meu discurso aqui, ó. Quantos pares estão sendo considerados? Até agora eu considerava 2. Tá? Quando a gente fala de 2 pares, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, forma quanto? 4 tipos diferentes. Tá? E todos na mesma proporção. Já falei isso. 25% Azão, Bzão, agora estou falando genérico, tá? 25% Azão, Bzinho, 25%. 25% Azinho, Bzão. E 25% Azinho, Bzinho. Mas se tiver mais? Aqui, como é que eu vou mostrar para vocês aqui isso lá na meiose? Aqui é um par de homólogos. Esses genes são genes alelos. O Azão, alelo do Azinho, o Bzão, alelo do Bzinho. Então, aqui tem 2 pares de cromossomos. Tá? O que acontece com esse cromossomo na intérfase? No período S, ele se duplica.
E aparecem as cromátides irmãs. Essa cromátide aqui é a irmã dessa, essa é a irmã dessa. E essa aqui é homóloga dessa e esse aqui é homólogo desse. Então, aqui eu tenho 4 cromossomos e 8 cromátides. Indica que a célula já passou pelo período S da intérfase. Uma das características exclusivas da meiose 1 é a separação dos homólogos. O azão, o cromossomo que tem o gene azão, se segrega do azinho, do que tem o azinho, independentemente, daí que vem o nome da lei, tá? Do cromossomo que tem o gene Bzão, que se segrega independente do Bzinho. Então, a separação do azão do azinho é independente da separação do Bzão do Bzinho. Então, na hora desses caras se separarem, os homólogos se separarem, quais são as combinações possíveis? Esse duplo aqui pode vir, o azão, pode vir junto com o Bzão. E vai formar essa célula aqui, ó, só com o gene dominante, ó. Mas ele pode também, em vez de vir com Bzão, vir com Bzinho, o azão vir com Bzinho. Da mesma forma, o que tem o azinho pode se segregar com o Bzão, como ele pode se segregar com o Bzinho. Então, pode formar azão, Bzinho, azinho, Bzão. Se formar só com o gene dominante, vai ser na meiose 2, separa as cromátides irmãs. Então, separando aqui, vai formar célula com azão, Bzão, só azão, ou vai formar célula com azão, Bzinho. E esses aqui vai formar células, gametas com azinho, Bzão, tá? Ou vai formar gametas com azinho, Bzinho. Então, aqui, ó, azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho na mesma proporção, porque a chance é igual para todos. Ok? Então, essa aqui é a explicação da formação dos gametas, remetendo você para a meiose, que nós estudamos na frente 1, na apostila 2, tá? Se tiver em dúvida, volta lá e recapitula a meiose, porque senão fica difícil você entender a genética. Muito bem. Agora eu vou falar de uma dica para vocês, tá? Vamos supor que lá na prova ele diga que tem um indivíduo assim, ó. Azão, azão, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. Esse cara aqui, isso aqui é um indivíduo. Ele é homozigoto para todos os pares de genes. Homozigoto dominante para o A, homozigoto recessivo para o B e C e homozigoto dominante para o D. Galera, põe isso na cabeça. Os homozigotos só originam um tipo de gameta. Tá? Só um tipo de gameta. Que tipo de gameta esse cara vai produzir? Vai produzir gameta só com gene azão, só com gene Bzinho, só com gene Czinho e Dzão ao mesmo tempo. Então, esse cara produz só um tipo de gameta. 100% dos gametas dele serão azão, Bzinho, Czinho, Dzinho. Por quê? Porque ele é homozigoto para todos os 4 pares de genes. Não importa, se tiver 100 pares de genes, ele for homozigoto para todos. 50% homozigoto dominante dos genes, outros 50% para os outros genes. Vai produzir só um tipo de gameta. Tá? Não é difícil isso. Agora, imagine se o indivíduo for azinho, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho. Quantas vezes ele é heterozigoto aqui? 2. Certo? Como todo duplo heterozigoto, ele vai produzir 4 gametas diferentes. Os pares que são homozigotos só produz 1. Então, ele só tem gene azinho, todos os gametas dele vão ter gene azinho. Como ele tem Bzão e Bzinho, 50% vai ter Bzão, 50% vai ter Bzinho. Como ele só tem Czão, 100% dos gametas dele vão ter Czão. Como ele tem Dzão, Dzinho, 50% vai ter Dzão, 50% Dzinho. Então, quantos gametas diferentes? 4. Tá? Na mesma quantidade. Na segunda lei de Mendel é sempre na mesma quantidade. Tá? No caso aqui, 25, 25, 25, 25. Então, o que a gente conclui? A quantidade de tipo de gametas diferente depende do quê? Depende dos pares de alelos que estão em heterozigose.
Então, quem diz quantos gametas diferentes o indivíduo vai produzir são os pares de heterozigose, tá? Se só tem um heterozigoto, produz 2 gametas diferentes. Se tem 2 pares de heterozigoto, produz 4. Se tem 3 pares, quantos vão produzir? 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente, tá? Vamos fazer agora, vamos chamar de N, tá? Vou dar uma regra geral para vocês, o número de pares de heterozigoto. Então, o que vai ser N para mim? O número de pares de heterozigoto. Nesse caso aqui, vai ser 2, o N seria 2, tá? Aqui o N seria 0. Então, presta atenção na regra. A quantidade, olha, anota isso aqui, ó. Anota isso aqui, galera, no teu caderno aí, coloca aí para ti, não esquecer. A quantidade de tipos diferentes de gameta que pode ser gerado é dado pela fórmula 2 elevado a N. Quem que é N? Número de heterozigotos. Tá? Então, aqui no primeiro exemplo, tem quantos heterozigotos? Nenhum. 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Um tipo de gameta, lá em cima. Aqui tem quantos heterozigotos? 2. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Quantos gametas produziu? 4. Se tivesse 3 heterozigotos, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 gametas diferentes. Aqui, galera, essa regra só dá o número de gametas, não diz como eles são, tá? Só diz o número. Então, vamos lá. Para 3 pares, serão 8 tipos de gametas diferentes na mesma proporção. Presta atenção. Vamos supor um indivíduo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Quantos gametas diferentes ele produz? O Azão e o Azinho estão num par de homólogo, como eu mostrei naquela outra figura. O Bzão, Bzinho está em outro par e o Czão, Czinho está em outro par. Então, vai separar o Azão do Azinho independentemente do resto. Então, vamos separar o Azão do Azinho. Entenderam aí? Primeiro separa o Azão do Azinho. A separação do Azão do Azinho depende ou independe da separação do Bzão do Bzinho? Esse Azão pode vir acompanhado de quem? Pode vir acompanhado tanto do Bzão, como pode vir acompanhado de quem? Do Bzinho. E o Azinho tem a mesma chance. Ele pode vir acompanhado do Bzão, pode vir acompanhado do Bzinho. Agora vamos separar o Czão do Czinho, tá? Então o Bzão aqui pode vir acompanhado do Czão e o Bzão pode vir acompanhado do Czinho. O Bzinho pode vir acompanhado do Czão e o Bzinho pode vir acompanhado do Czinho. Esse Bzão aqui que está com o Azinho pode vir acompanhado com o Czão, pode vir acompanhado com o Czinho e o Bzinho também, com o Czão com o Czinho. Agora acompanha aqui comigo. Acompanha aqui, ó. Azão, Bzão, Czão. É um gameta. Qual é a chance disso acontecer? 12,5%, porque tem 8 aqui. Tá? 1/8 é a mesma coisa que 12,5%. Azão, Bzão, Czinho. 12,5%. Azão, Bzinho, Czão. 12,5%. Azão, Bzinho, Czinho. 12,5%. Azinho, Bzão, Czão. 12,5%. Azinho, Bzão, Czinho. 12,5%. Azinho, Bzinho, Czão. 12,5%. Azinho, Bzinho, Czinho, 12,5%. Só recessivo, só dominante, na mesma proporção. Feito. Tranquilo. Para saber o número é 2 elevado a N. Agora, para saber os tipos de gameta, gente, é braçal. Tá? Você podia fazer separado. Qual é a chance desse cara produzir um gameta só com gen Azão? Meio. Só com gen Bzão? Meio. Só com gen Czão? Meio. Meio vezes meio vezes meio. 1/8. Quanto é 1/8 em porcentagem? 12,5. Muito mais fácil do que fazer braçal assim. Ok? Então, para encerrar essa primeira parte, tá? Olha só aqui o exemplo. O genótipo. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho. Só tem homozigoto aqui, ó, para tudo. Não tem nenhum heterozigoto aqui, nenhum par heterozigoto. Então, N vale 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. No segundo, quem tem heterozigoto? O D. Então, é 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 2. Aqui, quantos heterozigotos tem? O B, o C e o E. 2 elevado ao cubo, 8. Tipos de gameta diferente. E aqui?
o A heterozigoto, o B heterozigoto, o C heterozigoto, o D heterozigoto, o E e o F. Tem 6. Então, 2 elevado à sexta potência igual a 64. Ok? Vamos dar uma pausa. O professor vai beber uma água. Já já a gente volta, continuando falando com essa maravilha que é a segunda lei de Mendel. Beleza, galera?